bastidor chegando aqui no CNN 360. Eu contei na abertura do jornal que a gente ia falar sobre a corrida ainda bem restrita aos bastidores, mas muito incisiva e importante pela atenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quem é que está disputando a atenção dele? Candidatos à vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski deve se aposentar em maio, quando ele faz 75 anos e aí, por força da lei, precisa deixar o cargo no Supremo Tribunal Federal. Mas, como a gente já está no meio de fevereiro, a corrida pela sucessão, ou seja, pela cadeira dele, está a todo vapor. Ricardo Lewandowski foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo em 2006. E ele, claro, é uma figura que Lula consultou, inclusive está ouvindo a respeito dessa vaga. Mas não só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está consultando um grupo bem heterodoxo de ministros. O próprio Lewandowski, que ele nomeou em 2006, Alexandre de Moraes, nomeado por Michel Temer em 2017, e Gilmar Mendes, que foi indicado por Fernando Henrique Cardoso. Esse grupo tem atuado de maneira mais afinada no Supremo nos últimos anos e tem dito a Lula tem consultado sempre sob perfil, quer entender como é que está o jogo de forças dentro da casa, né, dentro do Supremo Tribunal Federal. Essas conversas, elas têm ocorrido em tom muito franco e elas são resguardadas, a 7 chaves, mas a gente conseguiu assuntar um pouco, né? Falando sobre perfil, quando o Luiz Inácio Lula da Silva questiona, geralmente ele ouve que, olha, o senhor precisa entender exatamente como estão as coisas aqui. Quiser nomear alguém que é próximo a você, corre o risco de ter mais uma pessoa isolada aqui dentro. Ao que esses ministros estavam se referindo nessas conversas, nessas análises, né? Ao 9-2, é o placar que geralmente acontece quando você tem questões relacionadas ao governo Jair Bolsonaro ou a costumes, onde ficam isolados em posição minoritária os 2 ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. Então, assim, precisa pensar, né? Aqui, hoje, as coisas estão muito coesas. As coisas estão funcionando com coesão. Os atos, os ataques, o atentado do dia 8, tudo isso uniu muito o Supremo. Não existe mais aquele clima de bateção de boca entre os ministros nas sessões, né? As coisas estão sendo digeridas e dialogadas internamente de maneira como não se via há muito tempo. Inclusive com ministros que já se estranharam publicamente, agora dando suporte um ao outro, é o caso de Gilmar Mendes e Barroso. Então, assim, pense bem, para não ter uma pessoa que seja alijada, isolada. Isso não vai influenciar e, de novo, né, vai acabar, não vai ter resultado concreto. Nessas conversas, Luiz Inácio Lula da Silva, e aí falando também com outros juristas, né, e com políticos, né, Luiz Inácio Lula da Silva tem dito que não quer errar de jeito nenhum. E ele faz uma análise diferente da que ele fez em entrevista a mim na semana passada, aqui à CNN. Lula disse, olha, eu perguntei se ele achava que o PT havia errado nas indicações, né? E ele diz, olha, eu não vou olhar para essas questões que ficaram para trás. Por exemplo, uma decisão do ministro Dias Toffoli que impediu Lula de velar o irmão dele quando o irmão dele morreu e Lula estava preso em Curitiba. Lula disse, eu vou deixar essas coisas num canto, eu vou nomear alguém que seja bom para a justiça brasileira. Em privado, Lula disse que avalia, né, que o PT descuidou, tratou as indicações de uma maneira tão quase que terceirizada, sem dar importância, que acabou não nomeando gente que tivesse uma linha de pensamento jurídico minimamente consistente com o que pensa o partido, que é correto para o judiciário. E que esse erro ele não está disposto a cometer de novo. Falando um pouco de nomes, quem é que está aí na corrida, nessa corrida de bastidores aí pela indicação? Você tem o que é descrito como o candidato do coração do Lula. O candidato do coração do Lula é o advogado dele, o Cristiano Zanin. Todo mundo acha que se Lula fosse decidir sem usar a cabeça, seria Cristiano Zanin. Zanin é um cara muito novo. Lula tem mais do que consideração, respeito pela atuação dele, mas Cristiano Zanin representaria uma coisa pessoal.
É uma coisa muito pessoal e que Lula teria de fazer um esforço brutal político para aprovar esse nome no Senado. Para ser a primeira indicação, muita gente acha que seria queimar um cartucho político muito grande para evitar uma derrota no Senado, ou seja, indicar e o nome não ter os votos necessários no Senado para ser a primeira indicação do Lula, quando o governo ainda está aí no primeiro semestre. Então, isso poderia ser um empecilho. Um outro nome muito citado é um jurista, ele hoje está na CSN, o nome dele é Manuel Carlos, ele foi secretário-geral do Supremo na gestão de Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski é o padrinho desse nome, mas é um padrinho que está correndo isolado com ele debaixo do braço. Luiz Inácio Lula da Silva já teria, inclusive, assuntado com Manuel Carlos, também é um quadro muito novo e não ocupou uma posição de tanto destaque, né? Linha de frente da pancadaria e o Supremo hoje é o foco da tensão política nacional. Então, Lewandowski está com esse nome aí circulando sozinho, sem muito apoio. No Judiciário tem o nome do ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, que é corregedor-geral também do Conselho Nacional de Justiça e foi corregedor do TSE na primeira metade ali, no período pré-eleitoral. Salomão tem apoios importantes dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes fez questão de dizer que acha ele um quadro tecnicamente preparado e bom para o Supremo Tribunal Federal nas rodas em que circula. O problema do Salomão é menos dele, mais de onde ele vem, Rio de Janeiro e STJ, né? Lula tem ele não declara publicamente, mas nos bastidores todo mundo sabe que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entende que o STJ falhou com o país e funcionou como uma espécie de carimbador de todas as decisões que vinham da Lava Jato de Curitiba. Muitas vezes o STJ até ensaiava dar uma vitória parcial para o Lula, diminuindo pena, mas nunca revisando ou acatando os recursos, né? Deixando tudo para o Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo, lá atrás, questionava, o Superior Tribunal de Justiça precisa ter culhão para fazer as coisas. Não adianta os ministros falarem no privado uma coisa, né, que tinha exagero, tinha isso, tinha aquilo, e no final ir lá e chancelar. Essa impressão de que o STJ faltou, de que faltou coragem, acaba comprometendo um pouco a postulação aí para o nome de Luiz Felipe Salomão, embora os apoiadores dele citem, né, olha, Lula, ele era da área civil, não da criminal. Mas, por exemplo, tem ali atuações, no caso, por exemplo, do governador de Alagoas, que foi afastado numa decisão depois derrubada de novo pelo Supremo às vésperas da eleição, e ali era uma ação de um candidato bolsonarista versus um candidato petista, né, um candidato apoiado pelo PT. Ali também o STJ não quis meter o dedo na ferida. Então, isso tudo está muito fresco na cabeça do Luiz Inácio Lula da Silva. Um terceiro nome, esse tem muito a força um quarto nome, perdão, esse tem muita força na política, é o do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Bruno Dantas também é jovem, tem menos de 50 anos, circula muito porque foi advogado-geral do Senado e chefe da consultoria do Senado, portanto tem ali anos de vivência na casa, é a elite do funcionalismo, direito também, publicado, vários livros, e tem um perfil que junta um pouco a técnica e a desenvoltura política. Lula olha muito, ele tem padrinhos dentro do Senado, o ministro Gilmar Mendes gosta muito do Bruno Dantas, não esconde isso de ninguém, e seria esse quadro que vira uma escolha no sentido político, poderia ser menos custoso para Lula. Exatamente porque ele conhece muito o Senado, isso teria ali partiria de um patamar de apoios dentro do Senado, entre os senadores, em especial os mais experientes, os mais antigos, por exemplo, Renan Calheiros, um deles, já maior, o que facilitaria essa indicação.